Hoje eu chego dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais uma lição dentro da palavra profética. Terminamos no vídeo anterior a nossa série sobre o primeiro ponto ou a primeira divisão do livro de Apocalipse, que Jesus a nominou. Falando com o apóstolo João, ele a chamou de as coisas que viste. Falamos e aprendemos então sobre a visão que o apóstolo teve do Senhor Jesus glorificado. Hoje, no segundo ponto, a gente aprende sobre as coisas que são. Vamos falar durante alguns dias sobre as 7 igrejas da Ásia. Estas igrejas são as igrejas destinatárias da carta ou das cartas que o próprio Jesus falou, ordenou a João. Escreve em livro as cartas e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Existem aquelas interpretações errôneas com respeito a estas igrejas. Existem aqueles que dizem que as 7 cartas, as 7 igrejas, representam 7 eras da Igreja de Cristo no seu todo. Nada mais falsa de que esta interpretação. Nada de representação de eras, de tempos da igreja. A gente vai aprender, então, de modo correto, o significado destas 7 cartas ou 7 igrejas. Não podemos incorrer também naquele pensamento de que, na época, em torno do final do 1º século, a chamada Era Apostólica, só existiam 7 igrejas. Nada disso. A Igreja de Cristo já estava espalhada por várias ou em várias cidades. Mas aí vem a pergunta: por que Jesus escolheu estas 7? É claro que isto faz parte da soberania dele. E a finalidade é que cada uma delas, elas tinham seus problemas em comuns, elas tinham as suas adversidades, as suas virtudes. Isto quer dizer que em
todos os tempos, inclusive hoje, no nosso tempo, nós vamos encontrar igrejas parecidas com a igreja em Éfeso, igrejas parecidas com a igreja em Pérgamo, e assim sucessivamente. Agora, um detalhe: a carta, ela não era dirigida, não foi dirigida diretamente à igreja. Ela é dirigida ao anjo da igreja. Todas elas têm esse destinatário comum. Escreve, por exemplo, a primeira igreja, a igreja em Éfeso. Como que começa? Começa assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Note, a igreja não era reconhecida como hoje. Hoje, infelizmente, isto começou no século IV. A igreja é conhecida hoje como Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. Não, naquele tempo, nada disso. Começou esse desgoverno, estes desvios começaram lá no IV século. Na época, a igreja era conhecida ou reconhecida pela cidade onde ela atuava, onde ela tinha o seu endereço. Mas vem ainda outra pergunta: quem era este anjo? Porque a carta, ela é sempre dirigida ao anjo da igreja. Será, como muitos dizem, até com um certo ufanismo, o anjo da igreja é o pastor. E alguns até identificam o seu pastor como um anjo, como o anjo. Anjo aqui quer dizer mensageiro, isto é, aquele que perante Deus ele era o responsável pela igreja. Aí então alguém questiona: pastor, mas o pastor da igreja, ele é o responsável pela mesma? Então, ele é o anjo. Bem, pode ser. Às vezes, ele pode ser o anjo e, em alguns casos, vou dizer uma palavra dura, em alguns casos, ele pode ser também o demônio. Nós iremos ver estas variações em torno destes estudos. Então, resumindo, este anjo, que quer dizer mensageiro, era o responsável
pela igreja. Por isso, a carta era dirigida sempre ao anjo da igreja. Também vamos ver algo curioso. Jesus se identifica em cada igreja conforme suas credenciais vista na visão pelo apóstolo. Aqui em Éfeso, Jesus se identifica como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E, concluindo, nós veremos algo em comum no que tange a onisciência do Senhor Jesus Cristo. Conheço as tuas obras. Iremos ver o segredo magnífico destas palavras. Quando ele disse, conheço as tuas obras, não quer dizer que ele já começava com exortação. Não. Iremos ver que ele está afirmando a sua onisciência, dizendo que ele sabia tudo de bom da igreja, de cada igreja, e também as reprimendas, as exortações que ele tinha a dar a cada uma das igrejas. Bem, hoje só o começo. Imaginem as lições que virão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.